gente, vamos trazer a participação hoje, uma entrevista, na verdade, com a psiquiatra Patrícia Cavalcante, né? Ela vai falar sobre o estresse dos profissionais de saúde durante essa pandemia do coronavírus. Portanto, para participar com a gente do Acontece, doutora Patrícia Cavalcante. Doutora Patrícia, primeiramente, obrigado pela gentileza. Bem-vinda ao Acontece. Obrigada. Doutora Patrícia, para a gente começar, nós temos a Bia também aqui na linha para participar da entrevista. Quais são os principais problemas que os profissionais de saúde estão tendo na sua própria saúde mental, especialmente, né? Por conta desse trabalho, desse momento em que vive esses profissionais. Primeiramente, primeiro dia, né, a todos. Quase boa tarde. Então, os profissionais de saúde, eles, nesse momento, existe toda uma mudança do processo de trabalho deles. Então, além dessas mudanças do processo de trabalho, muitas vezes eles foram já mudados de setor, por exemplo, mas também eles estão passando por todo o estresse relacionado a ver pessoas sendo contaminadas pelo coronavírus, tendo que decidir quem vai usar o respirador, quem não vai respirador, vendo pessoas morrendo o tempo todo, tendo que lidar com a família das pessoas que morrem do coronavírus, tendo o risco de se contaminarem pelo coronavírus. Então, todos esses fatores, eles acabam causando muito estresse para o profissional. Muitos, por exemplo, estão em flats, estão em outros lugares, teve que se mudar de casa para não ter risco de contaminar a família. Então, são muitos estresses e sem o apoio que antes eles tinham, da família, dos amigos, das pessoas que poderiam dar esse suporte para eles. Doutora Patrícia, é possível, o que a senhora traria de dica, né? É possível trabalhar o emocional, é possível trabalhar a mente para conviver, para esses profissionais conviver com mais tranquilidade nesse momento? O que fazer? Qual dica a senhora traria nesse sentido, para esses profissionais trabalharem com o psicológico mais tranquilo? Tá, muitas são as dicas nesse momento. A primeira coisa é entender que é um processo normal passar por esse estresse. Então, saber que o organismo dele está tentando se proteger. Então, ele pode entender que o estresse nesse momento, ele é normal e por isso ele pode procurar ajuda por isso. Muitas vezes os profissionais de saúde, eles acabam não se cuidando, eles se dedicam tanto ao outro que ele não se cuida. Uma outra coisa é que ele pode tirar um tempo para ele. Geralmente são profissionais que estão sobrecarregados no trabalho, então ele conseguir tirar um tempo para fazer as coisas que ele gosta, entrar em contato com as pessoas com que ele gosta, com a família dele, seja por videoconferência ou dando um outro jeito para se encontrar com eles, mas principalmente na situação que está hoje em dia é por videoconferência. Não ficar só no telefone, ou seja, ver a outra pessoa por vídeo, tirar um tempo para fazer exercício físico e privilegiar o sono. Isso é extremamente importante. O que a gente mais fala é da importância da gente construir juntos estratégias de enfrentamento, porque o coronavírus, ele está aí, ele existe. Os profissionais estão sim sobrecarregados. Mas o que é que nós podemos fazer, o que é que eles podem fazer pela saúde deles, pela saúde mental deles, para que eles passem por isso com um melhor enfrentamento, para que não gere transtornos psiquiátricos no futuro e inclusive no momento. A doutora Patrícia Cavalcante, que está conversando com a gente, é psiquiatra e coordenadora do Ambulatório de Estresse e Trauma do Hospital Onofre Lopes, UOL. Temos Beatriz participando também do programa. Bia, fique à vontade. Doutora Patrícia, a gente tem visto na mídia, né? Não sei se pode se chamar dessa forma, mas profissionais de saúde que estão passando por algumas situações de surto, talvez. Teve o caso de um médico que efetuou disparos a um morador de um condomínio que estava fazendo exercício nas escadas e depois se suicidou em seu próprio apartamento. A senhora acredita que a pandemia, né, do coronavírus tem causado esses surtos nos profissionais de saúde e nas pessoas de uma forma geral? A pandemia, ela veio e teve que mudar o processo de trabalho de todo mundo. Quando a gente passa por um processo de trabalho diferente, já é normal a gente ter que lidar com o estresse.
Porque imagine só, a gente pode imaginar que a nossa vida é como uma mola. Quando acontece alguma coisa, essa mola ela pode se deformar, mas ela tende a, com o passar do tempo, voltar para o estado normal dela. Então, é esperado que quando alguma coisa aconteça, a gente se deforme, mas a gente volta ao normal. Só que o que a literatura diz, o que os estudos dizem, é que com casos de tanta agressividade como essa, como a pandemia, que causa muitas mortes, muitos eventos traumáticos, é normal que exista essa deformação e os profissionais de saúde, ou até mesmo as pessoas de uma forma geral, elas têm dificuldade para voltar ao estado normal delas, ao estado natural delas. Então é daí que vem o estresse cumulativo, ou um estresse agudo. Ou seja, esse profissional, essas pessoas de forma geral, elas acabam se estressando muito, acabam tendo piora de sintomas ansiosos, sintomas depressivos. Então tem sido muito comum escutar relatos de sintomas ansiosos, tem também a possibilidade de ideação suicida, tem aumento de raiva, porque a gente reage de formas diferentes, né? Nós temos várias situações acontecendo no Brasil, inclusive com algumas discordâncias de governantes, que faz com que algumas pessoas sigam uma linha de raciocínio, outros seguem uma outra linha de raciocínio, e isso acaba criando um conflito, ao invés de nos unirmos para que a gente possa combater tudo isso. Doutora... Com relação à situação do médico, eu não tenho como opinar com relação a isso, porque eu não sei do caso. Assim, eu soube da notícia, né, mas eu não conhecia a pessoa e a situação dela. Mas, de uma forma geral, a pandemia, ela vem muitas vezes com esse estresse, causando esse problema de conseguir se adaptar à situação. Doutora Patrícia, raiva, tristeza, etc. Na prática, vamos trazer para nossa realidade, né? As consequências de um pico de estresse só vem depois que ele acontece, naturalmente, né? Você está envolvido com alguma coisa, quando você vê que não, aí você, já sei, foi estresse. Ou seja, meio que a gente não tem como prevenir, apesar de que você entra nesse turbilhão e só depois é que vem as consequências, né? Ou seja, qual profissional esse pessoal que está trabalhando aí na frente, né? O pessoal de saúde deve procurar para minimamente tentar prevenir esses picos de estresse? Ótima pergunta. Nós estamos no Hospital Onofre Lopes com um grupo enorme que a gente faz o projeto, que é chamado Projeto Resile. É um projeto para treinamento de resiliência, para fazer plano de enfrentamentos. Então, até antes desse profissional ele estar se sentindo estressado, ele pode nos procurar, porque os receios dele, as ansiedades dele, a gente pode estar trabalhando nesse programa que a gente está fazendo, e aí esses profissionais, eles podem criar um plano de enfrentamento para lidar melhor com as situações e não chegar a um pico de estresse. E se chegar a um pico de estresse, conseguir trabalhar com isso. Como é que eles acessam o programa Resile? A gente está mandando para vários grupos de WhatsApp um formulário do Google. Então, eles podem acessar através desse formulário, ou eles podem mandar um e-mail para projetoresile, @gmail.com, ou eles podem estar acessando a nossa plataforma, que é de teleconsulta.frn.br, e eles podem estar solicitando um atendimento nosso. E aí, no nosso atendimento, a gente vai criar junto com eles esse plano de enfrentamento, e eles podem, em outros momentos, acessar novamente. Pode ser qualquer profissional de saúde, inclusive seguranças, recepcionistas, pessoas que estão trabalhando na linha de frente, aqui no Rio Grande do Norte. Doutora Patrícia, para a gente finalizar, a pergunta da ouvinte Jana, ela participa através do Facebook, ela diz o seguinte: doutora, o que fazer para melhorar a saúde mental nesse momento das pessoas que não trabalham na saúde, mas que diariamente estão tendo acesso a essas má notícias, né, da pandemia? Apenas desligar dessas notícias ajudaria, doutora Patrícia? Ajudaria bastante. Uma das primeiras orientações do Ministério da Saúde é se afastar das notícias, e obviamente não é para fechar os olhos para isso, mas você pode escolher um horário, um noticiário para ver sobre. Só que a gente sabe que hoje em dia com o WhatsApp são muitas mensagens que chegam para a gente e falando só coisas negativas. Então, tirar essas mensagens, não ficar lendo sobre isso. Outra coisa é tirar um tempo para você
não ficar usando muita bebida, cigarro, privilegiar o sono e criar uma rotina. A rotina ela é importante para o cérebro. Eu tenho muitos pacientes que eles acabam não conseguindo passar bem por essa pandemia porque eles ficam em casa ociosos. E o cérebro dele entende que ele está de férias. Então, ele come mais, ele dorme mais, ele não quer produzir. Só que com o tempo ele começa a se sentir inútil. E aí, estabelecer uma rotina é extremamente importante. E entrar em contato com os familiares. Isso é muito, familiares, amigos, por videoconferência, fazer lives juntos, fazer exercício juntos por videoconferência, tudo isso é de extrema importância. Doutora Patrícia Cavalcante, psiquiatra e coordenadora do Ambulatório de Estresse e Trauma do Hospital Onofre Lopes, muitíssimo obrigado pela sua participação esclarecedora. Obrigada também. Obrigado, querida, um abraço, tudo de bom. Obrigada pela oportunidade.